Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos, porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oiê! Tudo bem, gente? Estamos de volta. Hoje, sejam bem-vindos, a mais um episódio. Hoje a gente vai ter um papo que eu acho que todo designer, ilustrador, influencer, pessoas que trabalham com a internet, principalmente, deveriam ouvir tanto para se basear para coisas que não deve fazer, quanto para ter um respaldo, jurídico ali, sempre bom, algumas situações que a gente pode precisar de alguma ajuda. E hoje a gente vai falar sobre plágio e direitos autorais. Então, tudo que a gente precisa saber para estar se protegendo aí no digital. E para isso, a gente chamou a Marjorie Hirata, que é advogada, para conversar aqui com a gente. Ela é especialista assim, na Creator Economy. Então, acho que a gente vai poder ter um papo bem legal, porque ela é voltada para essa questão dos empreendedores aí que trabalham no digital. E vai poder tirar umas dúvidas nossas aqui, dar uns conselhos de como a gente pode se preparar um pouquinho nessa nossa caminhada aí para evitar processos, ou se precisar processar alguém, né? Importante. Porque nunca se sabe. Bem-vinda, Marjorie. Obrigada. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu não sei se eu me apresento aqui agora. Posso falar? Sim, claro. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Pode, por favor. Então tá bom. Vou tentar ser breve aqui, porque eu já tenho alguns anos de trajetória. Eu sou a Marjorie, como a Fernanda bem disse. Sou advogada já há mais de 10 anos, não vamos entrar em detalhes. Mas passei pelo tributário, entrei na internet, me apaixonei pelo público criativo, que é uma paixão minha, criatividade. Escolhi o público, mudei de área, saí do tributário, vim para a propriedade intelectual e contratos e para a Creator Economy. E hoje estou aqui com um grande grupo de pessoas maravilhosas, criativas, advogando para as pessoas mais legais. Eu tenho clientes mais legais, eu falo. Com certeza. Meu perfil é @socorrojurídico. Estou hoje como sócia da JC Intellectual Property e também tenho uma escola de negócios para creators que se chama Despertar Creators. Então, esse adendo importante. Ai, chique. Boa. Tem que falar, tem que falar tem que falar os projetos, aproveitar para divulgar. Falar tudo já, né? Sim. Eu acho que a gente pode começar, que assim, a gente já falou um pouco aqui, a gente sempre fala um pouco, dessa questão de plágio, direito autoral, etc. Mas, temos uma especialista aqui que vai falar mais pelo ponto de vista jurídico, Então, quando a gente fala sobre plágio, do ponto de vista jurídico, o que é considerado, assim? Porque ainda mais a gente falando em rede social e muita reprodução de conteúdo, acho que fica muito confuso para as pessoas. Não, mas eu só fiz igual fulano. Não, mas eu não tô copiando ninguém. Só que é uma linha tênue, não é? É uma linha tênue. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está falando de plágio, na verdade o termo plágio, ele é um termo que não é o mais técnico do mundo, mas eu vou explicar para vocês, vai ficar bem mais fácil de entender. O que acontece? Aí uma aula de história, coisa antiga. Plágio vem de plagiários. E eu tava até buscando esse PDF para mostrar para vocês, mas vai ser difícil compartilhar, então eu vou falar por aqui mesmo. O que acontece? Lá atrás, lá na Roma antiga, existia uma pessoa chamada Marco Valério Marçal e ele fez um desvio histórico de uma expressão. Ele comparou os epigramas que ele fazia. Epigramas são como poemas, assim, como poesias, coisinhas curtinhas. Ele comparou esses epigramas que ele fazia a um escravo que tinha sido liberto e depois assenhorado por outra pessoa, plagiado, Então, eu vou ler rapidinho para vocês esse epigrama para explicar. Ele fala assim: Epigrama 30, livro 1. Segundo consta, Fidentino, tu lês os meus trabalhos ao povo como se fossem teus. Se queres que os digam meus, mandar-te-ei de graça os meus poemas. Se quiseres que os digam teus, compra-os, para que deixem de ser meus.
Então, basicamente, esse epigrama do Marco Valério Marçal, que ele estava reclamando porque outra pessoa estava se assenhorando de um escravo liberto, que era da Lex Fabia de Plagiaris, é daí que vem, ele fez toda uma comparação, é daí que veio essa expressão. Ele fala, quem busca fama por meio de poesias alheias, que lê como suas, deve comprar não o livro, mas o silêncio do autor. Então, plágio, tecnicamente falando, não é exatamente um termo jurídico utilizado, né? É mais usado de forma leiga. Mas a gente pode entender o seguinte, quando a gente está falando de direitos autorais, quando alguém faz algo muito parecido, a gente costuma dizer que plágio, já entenderam que é um pouco atécnico, ele está mais vinculado aos direitos autorais morais do autor do que os direitos autorais patrimoniais, aquilo que se pode vender, ceder, licenciar. Direito autoral moral é aquilo que você fala assim, poxa, essa obra é minha, é o seu direito de paternidade ou maternidade sobre a obra. Então, se a Fernanda, a Jade fazem uma obra, elas querem assinar essa obra. Elas têm o direito de mostrar que essa obra é delas, que veio da essência delas. Então, isso é o direito autoral moral. Quando a gente fala geralmente de plágio, a gente está mais falando de direito autoral moral, de forma mais técnica. Dentro da lei de direitos autorais, tem também aí uma possibilidade técnica, a parte de contrafação. Então, contrafação é quando alguém está usando algo muito parecido. Gente, estou ficando muito técnica aqui, né? Eu falei que não ia ficar técnica. Eu fiquei técnica. Não, imagina. Não, mas é bom. Mas é bom a gente saber também esses termos, porque ainda mais a gente, né, criativos, esses termos a gente fala, ai, não, que chatice, não quero aprender. Mas aí vem as pessoas falando essas coisas pra gente, a gente fica tipo, que é isso, né? Tipo... Não, é que você tava falando, a gente tava real prestando atenção, Sim. assim. Não, informação totalmente nova, sabe? Porque primeiro eu não sabia disso, do plágio, achei super interessante, gostei de saber da história. E então, por exemplo, vamos supor, eu faço um desenho e alguém me copia. E aí, como eu lido com isso? Como que eu chamo? Sei lá, eu quero entrar na justiça para ver meus direitos, como que eu vou agir nessa situação, assim? A primeira coisa que eu costumo dizer é, você tem provas de que foi você quem fez? Vamos supor que eu tenho. É a primeira Tem que coisa ter, que eu né? falo. Tem que ter, porque às vezes a Uhum. pessoa só faz, mas não deixa gravado em nenhum lugar, não tem nenhuma prova. Aham. Eu falo, como é que a gente vai brigar se você não tem prova de que é seu? Isso é até um ponto. Como que a gente tem um registro? Que tipo de registro é válido, né? Porque eu tenho, tipo assim, eu falo isso porque eu tenho na minha família 5 advogados. Olha que E aí, beleza. sempre quando tem alguma coisa, mas você Tem tem provas? e-mail, você tem um print, você tem não sei o quê, você tem não sei o quê, Minha mãe me faz anotar tudo, nossa, de comprovante de tudo. Às vezes eu fico, ai, pra quê? Ai, mas é E já tão me dei mal por não bom. guardar as coisas. Nossa, você sabe que hoje eu atendi não posso falar quem é naturalmente, mas eu atendi uma pessoa que está em grande crescimento na área da ilustração. Ele faz e vende ilustração. E uma das coisas... A gente finalizou a conversa assim. Eu falei assim, olha, você sabe que a maioria das pessoas que chegam a mim na parte de criativo, né? Eu vou fazer ilustrações para vender, vou trabalhar com isso, isso vai virar negócio. Elas têm o clique depois que uma das fontes de renda mais importantes delas é o jurídico. Por quê? Porque é muito normal você ser copiado. É muito normal você ser copiado. Se você coloca público, você pode até ter um selo de proteção, se tem gente que coloca marca d'água, mas ainda assim a pessoa pode ir lá e reproduzir. Pode reproduzir de olhar. Agora com o IA, isso é uma dificuldade ainda maior, porque as empresas não têm tido esse cuidado na hora do treinamento de máquina. Então, uma vez uma pessoa já me chegou a perguntar, como é que eu faço para não ser copiada? Eu falei, tem 2 possibilidades. A primeira, você faz e você queima em seguida. Para ninguém nunca mais ver. E a segunda é, você não faz. porque não tem como, né? Não tem como. Se está no mundo, é suscetível de cópias. Por isso, quando a gente está falando de direitos autorais, o ponto mais crucial é você provar a anterioridade.
Ou seja, que você fez aquilo primeiro. Porque é algo que eu falo todas as vezes que eu falo sobre direitos autorais. Eu falo o seguinte, eu posso ver vocês aqui, ó, fazendo um desenho na minha frente. Eu posso ver vocês reproduzindo com perfeição um desenho na minha frente. Como é que eu vou saber se realmente vocês foram as autoras originais desse desenho ou se vocês não viram em algum lugar e estão copiando? Olha como é difícil fazer prova de direitos autorais. Então, por isso que eu falo, transforma a proteção dos direitos autorais, daquilo que vocês criam, em um hábito. Documenta o seu processo criativo. Fiz tal coisa, fiz tal desenho, fiz tal arte, quais são as referências, da onde veio, como é que eu cheguei a essa conclusão. Vocês já precisam fazer isso, por exemplo, para designer que faz manual de branding. Já tem um trabalho nesse sentido. Ou até para divulgar nosso trabalho, né? A gente acaba sendo um pouco mais policiada a ficar gravando. Hoje em dia, acho que a gente faz isso muito mais, assim, tipo, meio que inconsciente, né? De, tipo, a gente tem mais registros das coisas, assim. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui, se uma pessoa utiliza meio que de referência o trabalho de outra. E, assim, a cópia, ela é uma cópia, mas tipo, existe um limite de, tipo, foi só isso aqui não é cópia. Ou, tipo, copiou tudo, tá na cara, sabe? Um detalhezinho, existe essa diferença, assim? Existe, né? Eu costumo dizer o seguinte, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu só finalizar aquele anterior, que era importante eu falar. Além das documentações que eu falei, também existe a proteção da declaração de anterioridade da obra em órgãos oficiais, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, a Escola Belas Artes do Rio de Janeiro. E depende, né, do tipo de obra que você quer proteger. Mas esse tipo de declaração, você vê que é uma declaração, não é um registro. É uma declaração, porque não tem como atestar com absoluta certeza. Ela é um selo temporal. Eu gosto de reforçar isso para as pessoas lembrarem. É um selo temporal. Aquilo precisa ficar gravado no tempo. Então, é como se fosse uma ata notarial, algo oficial que mostra que naquela data você mostrou, se declarou autora daquela obra. E sobre esse ponto que você trouxe, Jade, que é interessante a gente pensar? Como é que eu sei qual que é o limite? A gente está falando de direitos autorais. Direitos autorais são extremamente subjetivos. Ninguém, além de um juiz, vai determinar qual é o limite. Mas algumas coisas, elas são um forte indicativo de que você está arrumando para um prejuízo. Então, algo que eu costumo dizer, Austin Kleon, famoso livro dele, Rompe como um Artista. Ele é mega popular, né, entre os criativos. Muito. E é um livro maravilhoso, nossa. Quando eu li, eu adorei. Achei, nossa, que lindo, tal. E realmente, meio que nada se cria, entre aspas, tudo se copia. É aquela coisa, tudo serve de referência. Mas eu costumo fazer associação ao Frankenstein. Quando o Frankenstein foi feito na história, você não sabia de quem ele era. Você talvez identificasse o braço da Joana, a perna do Pedro. Você conseguia ver pedaços, mas você via que o conjunto da obra fazia algo totalmente diferente. Então, às vezes, algo traz uma referência, uma lembrança, mas não é uma cópia. Quando é que a gente se preocupa quando é cópia? Quando você olha o conjunto e fala assim, nossa, isso é a cara de tal fulano. E a gente percebe, né? Isso tá muito muitas vezes a gente do fulano. Fica na cara. Dá muito pra perceber. Tem coisa que você bate o olho e você fica, nossa, gente, como assim, né? Você já acha que quando a pessoa, ainda mais quando é um artista um pouco maior, que você já tá acostumado a ver o traço ali da pessoa, se tem uma outra pessoa que faz ali, você consegue identificar na hora, né? Mas também acontece ao contrário. Sim. De, às vezes, o artista maior... E acontece mesmo. Acontece com algumas frequências. Não só artistas, redes também. E aí eu acho que é até mais difícil, né, se proteger, porque, querendo ou não, às vezes o artista que ele já tá com um nome maior no mercado, tem às vezes mais condições financeiras, aí pode acontecer numa dessa e que poderia fazer, assim, para se proteger? Ou aconteceu, como que eu posso provar, além, né, de ter a data que eu fiz essa arte aqui primeiro? Porque a gente até conhece pessoas, amigas nossas, que já aconteceu, de ela ter uma ideia
de um personagem, um negócio lá, e uma pessoa grande usou. Ela chegou a publicar nas redes? Sim. E ela não tinha como... Não, era uma briga que não dava pra ser comprada, sabe? Olha pra quem você tá falando isso. Será? Ela, a Marjorie, será? Não, é que eu acho em termos financeiros. Tipo, Vamos mandar o contato da Marjorie pra ela. Vamos mandar. É que eu acho que era em termos financeiros, sabe? Do investimento. Ela não tinha essa possibilidade. Era uma questão de investir antes pra receber muito depois. Porque... Não, enfim, brincadeira, né? Eu não posso falar isso, não. A OAB vem atrás de mim e fala, você está aí mercantilizando a profissão. Mas, o que acontece? É comum esse tipo de coisa acontecer, infelizmente, porque a gente tá na era da publicidade. As coisas são publicadas nas redes e é um modo da gente conseguir se promover também, promover o nosso trabalho e tudo mais. O que ela poderia fazer? Se ela tem, por exemplo, as provas, tanto selo temporal, de plataformas verificadoras, e-mails que ela troca, se ela fez isso para alguém, ou enfim, provas documentadas ao longo do tempo de que aquela personagem que ela criou pertencia a ela. Ela já tem um arsenal robusto de provas para, se precisar, apresentar isso em juízo. Então, qual seria o passo natural? E aí depende um pouco de cada um, como a pessoa se sente à vontade. Tem gente que prefere já entrar em contato diretamente, que pode ser um desgaste para a pessoa, porque tem gente que vai responder assim, sai daqui, você é uma mentirosa, quem entendeu? Você pensa tem que gente, tem gente que vai se sentir no direito ainda, tá errado, mas ainda vai bancar o certo. Então ainda é capaz de te bloquear pra você não mandar mais mensagem. Nossa, e como isso acontece? Essa é uma possibilidade para quem quer tentar esse amigável antes de investir no advogado, né, no trabalho de um advogado. Se não deu certo, ou se a pessoa prefere não se desgastar com isso, a gente já parte direto para o método da notificação extrajudicial, que é basicamente uma carta formalizada em que se documenta quais foram os fatos, qual é o direito da artista, da autora, o que foi violado, com base em qual normativa que a gente está alegando isso e o que a gente requer. A gente requer, por exemplo, a cessação imediata do uso, a indenização, que seja atribuído a autoria a mim, enfim. Tem uma série de direitos que a gente pede nessa notificação extrajudicial. Ela tem força, a gente chama no direito de coercitiva, ou seja, ela é obrigatória. Mandei essa notificação por meio de um advogado. Eu sou obrigado a cumprir a notificação que recebi do advogado? Não. Porque o que impõe força é um título judicial, nesse caso. Um título executivo judicial. Como é que você conseguiria isso? Num processo. Por isso que quando a gente está falando da fase de notificação, a gente está falando de uma fase que vai ter que ter um rebolado. Então, a gente manda a notificação, aí a gente fica em cima da outra parte para ela responder. Quando é alguém, geralmente quando já é alguém maior, a pessoa responde. O que é mais chato são os menores. Os menores são mais chatos porque eles fogem, eles somem, fica mais chato de encontrar. Acho que não leva tão a sério, né? Assim, não, tem baixa conscientização. Às vezes é difícil da gente encontrar, por exemplo, até para judicializar. Enfim, esses menores são mais chatinhos, mas os maiores, eles estão mais na mira. Eles sabem que um processo judicial pode gerar indenização. Então, muitas vezes, mesmo no extrajudicial, a gente já consegue resolver, fazer acordos e tudo mais. Vamos supor que mandamos a notificação, resolveu, excelente. E se não resolveu? Judicial. Aí a gente judicializa, a gente alega tudo que aconteceu, junta as provas. Aí sim, porque a gente não traz as provas na notificação, é no momento da judicialização. E aí, taca-lhe prova. Aí você judicializa, o juiz vai citar a parte contrária para responder e se inicia um processo que muitas vezes envolve perícia, né? Porque o perito vai analisar. Então, a Jade falou, como é que eu sei qual que é o limite? Geralmente, o juiz designa um perito para analisar e fazer a comparação. Então, ele começa a comparar elementos, né? É mais fácil da gente situar isso quando a gente está falando de marcas. Eu vou dar um exemplo de... Eu tenho um caso de direitos autorais, mas eu vou falar primeiro de marcas, que é mais fácil. Ele pega, por exemplo, as embalagens ou
enfim, o que seja, e compara, bota 1 a 1. Aí fala, tal elemento X, sei lá, essa estrela é branca e tá situada no meio da logo. A outra estrela é, sei lá, off-white e está mais à direita inferior. Tipo, ele vai começando a comparar em detalhes. Nossa, minucioso. Porque a gente tá falando de condenar alguém a pagar dinheiro. Então, tem que se aferir com o máximo de detalhes. E aí, a partir dessa análise minuciosa, ele vai falar, entendo que houve violação, que de fato está muito próximo, o grau de similaridade está alto. Aí, o juiz vai analisar, com base nas provas que a gente trouxe, com base no laudo pericial. Aí, a gente tem a oportunidade também de acrescentar por meio de assistente técnico pericial, fazer alguns adendos, né? E aí, ele decide. Então, é um processo. Só que é um processo que o pessoal fala assim, ai meu Deus, mas vai dar muito trabalho. Mas, gente, este é o trabalho. Esse é o trabalho. Porque para pensar, o que vocês produzem é intelectual. É o ativo intelectual. Vocês sabem que a coisa mais fácil do mundo é alguém copiar e lucrar com o dinheiro de vocês. E lucrar, às vezes, pela rede de contato que eles têm, pela capacidade que eles têm, muito mais do que vocês conseguiriam lucrar de cara. O que vocês conseguem com uma ação dessa? Remuneração, indenização pela safadeza, porque eu já vi grandes marcas, entrarem em contato com o artista se negar, falar assim, não faz muito sentido comigo agora. E a marca ainda assim ir lá, copiar uma das obras, estampar em... Agora eu não lembro se era quadro... E sair vendendo, teve que ter processo. E aí, a marca foi condenada, teve que indenizar danos morais, materiais, enfim, isso acontece mesmo. Era meu sonho. É só processar. É só processar e ter paciência, porque também não passa de mágica. Sim, mas uma hora vai. Mas a Marjorie, em casos que também acontece com bastante frequência, assim, no nosso meio, é tipo, sei lá... Uma empresa, aquelas lojinhas da China, aqueles sites Tava pensando que vendem, nisso. sabe, não sei o quê. E aí pegou a minha arte que viu no Instagram, sei lá, mas já vi casos de... Teve uma artista que tava comentando, falando, gente, eu não sei nem onde a pessoa pegou copiou, a minha né? arte, porque eu não tenho no Instagram essa arte. Ela falou, eu nem tenho, acho que no meu portfólio. Não sei nem como a pessoa pegou, tipo, ela pegou numa foto, sei lá, e, tipo assim, nesse caso, porque aí eu acho que porque quando a gente fala de uma marca em si, né, tipo, tem um caminho um pouco mais fácil, entre aspas, né, mas quando a gente tá falando de, sei lá, um vendedorzinho lá da China, tá vendendo no site dele, não sei aonde. Às vezes fez, sei lá, capinha pra celular, né? Tipo... Não, aí geralmente já dá um pouco mais de trabalho, mas aí a gente pensa em caminhos. Então, por exemplo, beleza, tá vendendo pela Shopee, responsabilidade solidária. Ele tá mercantilizando... um produto que é fruto de violação. No mínimo, pedir que eles cessem a venda e talvez remunerem parte do que é devido a vocês. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, geralmente essas coisas são importadas. Busca qualquer importadora que tá relacionada. Outra possibilidade, a gente faz uma investigação estendida para a China. Só que as coisas realmente ficam mais difíceis do que se fossem todas no Brasil. Até no Brasil, às vezes, não é tão simples. Fora também é um processo que complexifica um pouco. Mas a gente encontra meios. Um ponto que é importante ter em mente gente, este é o dinheiro de vocês. Basicamente, é alguém roubando o dinheiro de vocês. Então, é como se fosse assim, eu vou pagar um investigador para ir atrás do meu dinheiro. Né? No caso, o investigador consegue trazer o dinheiro, né? Porque o investigador geralmente só investiga. Mas, enfim, é basicamente a mesma comparação, sabe? É algo mais difícil, mas é possível. E existe a responsabilidade solidária das plataformas que comercializam isso. Então, pelo menos interromper já é algo que é mais fácil da gente pensar de cara. E aí, a parte de ganhos financeiros, às vezes é um baita de um ganho, que você vai ver ele tá comercializando na China. Então, né? Essas coisas assim, a Paty falou, eu lembrei de uma menina que eu sigo, que ela é grafiteira, e aí ela faz sempre algumas letras, assim, e tal, e sempre vai postando no perfil dela. E aí, do nada, começaram a mandar pra ela uns links, assim, da Shopee,
que tinha, tipo, uma pessoa fazendo adesivo com as artes dela, sabe? Tipo, vendendo cartelas e tudo mais. E ela nem sabia. O pessoal que tava, tipo, nossa, você abriu uma lojinha e não falou? Ela, não. E, assim, é muito doido, porque ninguém sabe o que fazer. E é sempre isso, tipo, a pessoa posta desesperada, sem saber pra onde seguir, sabe? Tipo, né, na hora deve dar uma raiva do caramba, né? Você quer saber quem é que fez e tudo mais. E aí é difícil de você decidir, tipo, caraca, eu chamo quem pra me ajudar? Um advogado? O que eu tenho que falar pra ele, sabe? Tipo... É verdade. E as pessoas geralmente têm medo, né, de advogado. Exato. A gente não morde. Então, é que parece, não sei, assim, pra mim eu ia me sentir extremamente adulta, sabe? Tipo, caraca, agora eu sou muito adulta porque eu vou chamar um advogado pra resolver um problema pra mim, sabe? Mas Gente, pagou o boleto, já virou adulto, hein? Não tem essa, não. Eu me sinto bem assim quando eu falo. São meus tios, né? Meus tios são advogados. Aí eu falo, gente, peraí que eu vou falar com os advogados. Olha, aí é meus tios. Ajuda. Né? Eu, tia, não sei o que lá. E vou dizer, a maioria das pessoas tem algum conhecido, algum familiar, algum parente que é advogado. Assim, o que acontece na prática? Eles dão uma orientação básica inicial. Mas no Brasil, isso é uma realidade. A gente tem poucas pessoas especializadas em propriedade intelectual. Assim, em relação ao número de advogados que existem. É um nicho que ainda é pequeno. Então, as pessoas vão dar uma orientação e graças a Deus tem internet para poder pulverizar as informações, assim como a gente está aqui conversando, dando essa orientação. Mas a primeira coisa que aconteceu é, poxa, o que eu faço? E agora? Se a pessoa já ouviu este podcast agora que a gente tá falando, ela vai saber que ela já estava documentando, que ela já tem provas, que ela pode tentar conversar diretamente ou apresentar uma notificação, tentar resolver e depois judicializar. Basicamente é isso. E sobre procurar advogados têm várias formas de trabalho. Cada um tem uma forma. A tabela da OAB, ela passa alguns parâmetros locais. Por exemplo, tem a OAB de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Cada estado tem uma. E ela passa parâmetros de cobrança. Não necessariamente os advogados atendem eles. Alguns cobram mais por conta de experiência, tempo. Outros cobram menos porque estão iniciando, enfim. Não pode ser muito abaixo, porque senão é preço vil. Mas, às vezes, uma primeira conversa para explicar o caso não é cobrada. A não ser que eles tenham a prática de cobrar consulta, né? Quando eles sabem que vão ficar lá conversando e passando consulta. Mas só de ter essa informação aqui, a pessoa já vai estar mais situada. Ela vai saber que o próximo passo vai ser notificar. E procurar um escritório especializado já acalma muito. O que eu falo? Vai entrar em contato com o advogado? Primeiro procura a Marjorie da JC. É isso! Não, brincadeira, gente. Ó, OAB na minha porta. Aí, ó, eu ia falar isso, gente. Ela manda mensagem pra Marjorie. Não, eu falei, Marjorie. Já vai lá procurar então tá. Entendeu? Não, mas pergunta sempre antes. Eu sei que bate um medo, mas pergunta antes. Olha, vocês cobram essa consulta inicial para não ter surpresa, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que agem de forma ética e avisam antes, e tem gente que só avisa depois. E aí realmente vai ser surpresa atrás de surpresa, né? Ai, cara, fui copiada e agora também. Enfim. Aí chega lá. Mas você falou algo que eu achei interessante, porque, por exemplo, a gente não vai muito atrás disso mesmo. E eu nunca, sei lá, que eu saiba, eu nunca fui plagiada. Então, eu também nunca fui atrás disso, de entender os meus... não chegou ainda. De entender os meus direitos e tudo mais. E aí, você falou isso, é verdade. Por que eu vou ficar esperando de fato acontecer para eu ter mais dor de cabeça e lidar com isso, sendo que eu já poderia ter me informado minimamente de, né, algumas coisinhas que eu posso fazer para ir me protegendo. Eu não tinha parado para pensar por esse lado. Exato. Eu sempre falo, não fala se acontecer, fala quando acontecer. Porque a gente vive na era das cópias. Fez um negócio bonito, as pessoas vão copiar. E aí tem tanta discussão em relação a isso, que aí eu já entro em meme, trend. Eu até ia perguntar, é que assim, talvez seja até uma coisa para um outro episódio, né? Mas nesses tempos de inteligência artificial, inclusive recentemente eu vi, tem uma ilustradora que ela compartilhou que teve uma editora que participou de uma premiação e tal, e tinha várias capas de livro feitas por inteligência artificial, e aí deu, enfim, uma bafafá sobre isso, porque não foi declarado que foi feito por inteligência artificial. E aí, por um acaso, ela se deparou com uma capa que era muito similar
com uma capa que ela tinha feito, assim, tipo, era muito... você conseguia ver as referências, você conseguia perceber, assim, o desenho era muito parecido, etc., mas foi feito por inteligência artificial. E aí eu não sei como é que tá, porque também isso é uma coisa muito recente, né? Ainda não tem uma regulamentação sobre isso. E aí, tipo, eu sinto que, falando por todo mundo da área criativa, quando fala de inteligência artificial e direitos autorais, todo mundo não fica entende tipo, nada. Tá, e agora? Mas como é que eu vou... O que eu faço em relação a isso? Olha, esse é um ponto muito sensível. Tanto que quando iniciou essa febre das inteligências artificiais, a minha recomendação era não crie com IA. Essa era a minha recomendação, não crie com IA. Só que a gente chega num ponto que fica muito difícil de falar não crie com IA, sendo que todo mundo está usando loucamente. Então, eu sempre falo, tome o máximo de cuidado em fazer inputs de coisas que você que trouxe, né? E mesmo assim, tomar muito cuidado. Se você vê que você tá pegando uma referência, com uma referência assim, uma referência assada, você vê que tá muito parecido com a referência, você sabe que você vai correr o risco de ser atribuído, né? E assim, dá pra processar, vamos supor, eu não sabia que isso que isso era uma cópia, não conhecia o negócio da autora. Mas, bem, você assumiu responsabilidade. Você entendeu? Você usou IA, você assumiu responsabilidade. Você botou pra ela criar um negócio X que você nunca viu, você sabe que ela é alimentada com informações de outros autores. Você sabe que você tá nesse risco. Você tá assumindo esse risco pra fins profissionais, comerciais? Não é melhor você usar pra fins pessoais, talvez, assim, e depois você criar algo? No máximo usar pra aprimorar algo, e mesmo assim, cuidado, porque tem IA que vai treinar com aquilo que é seu e pode usar o que é seu. Eu recomendo extrema cautela no uso de IA, extrema cautela. Porque dá pra processar a empresa depois que criou IA, porque ela treinou? Dá, mas a gente ainda não tem muitos jogados aqui no Brasil, mas eu posso dizer, por exemplo, é diferente a forma de condução dos trabalhos, mas nos Estados Unidos a gente já teve os primeiros julgados de autores de livros contra algumas empresas grandes de IA. E foi... Tudo bem que o direito deles é diferente, mas foi, assim, absurdo. Eles, basicamente, falaram que não houve violação, o juiz falou que não houve violação por ter usado o livro para treinar a máquina. O que eles foram condenados é porque eles, além de treinar a máquina com o livro, ainda treinaram com uma cópia pirateada. Nossa! Do livro. Então, eles foram condenados por conta da cópia pirateada. Não queria mais nada. Mas falaram assim, não, o treinamento de máquina está liberado e o que foi produzido não foi igual, foi como se fosse uma sintetização de pensamentos. Então, assim, olha como isso é complexo. Dá muita margem, né? Dá muita margem. A gente precisa fazer uma ressalva de que o direito americano, quando a gente está falando de propriedade intelectual, assim, ele é muito mais pró-empresas, ele é muito mais se pautado só nos julgamentos anteriores do que na lei. A gente aqui no Brasil, aí assim, vai ser um parênteses muito rápido, a gente usa o sistema chamado de civil law, e eles usam o de common law. Então, a gente é muito apegado na lei, assim como a Europa também é. E os Estados Unidos não, é na prática, no dia a dia, nos julgados do dia a dia. Então, são formas diferentes que se adaptam. Eu acho que no Brasil seria um pouco diferente, porque a gente é mais rígido com relação ao que está na lei, na letra da lei. Mas ainda assim, tá todo mundo tentando se ajustar com uma nova realidade. Porque o direito, ele é lento, ele não consegue regulamentar tudo sem entender muito bem como as coisas estão. E as coisas evoluem muito assim. Então, imagina. Por isso que eu falo, recomendo cautela. Ainda bem, porque eu acho que quando a gente pensa, tipo, mas é a inteligência artificial que vai criar. Não é ela, porque você vai alimentar ela com o seu pedido. Às vezes você usa uma imagem de referência, mas ela pode copiar totalmente aquela imagem, te dar aquilo e você replicar aquilo e pronto, você fez uma cópia, né? Você providenciou o alimento. Pior, você pegar, às vezes, a referência de um outro artista e colocar lá e falar assim, estou alimentando estou alimentando com obra de outra pessoa, para piorar e ainda bota a culpa no cartório. É muito complicado. Por isso que é sempre bom, assim, procurem IAs. E, gente, a gente tem que pegar o hábito. Eu sei que é chato,
mas a gente tem que pegar o hábito de, no mínimo, dar um Ctrl F ou jogar o link como chama? O link dos termos de uso em outra IA. E falar assim, me fala quais são os direitos. Porque às vezes facilita, né? Pra não ficar tão jurídico. Me explica quais são os direitos. Se eu colocar alguma informação aqui, ele vai treinar a máquina? Fala pra IA te ajudar. Uma IA, a outra IA ajuda você a entender e usa a que tá mais segura. Que até teve um caso de uma colega que ela fez uma arte para uma capa de um livro e tal. Ela mandou pro autor e tal. E ela depois descobriu que o autor jogou numa inteligência artificial para mudar a capa dela. E aí ele usou essa capa alterada no livro dele. E aí ela ficou assim, tipo, gente... E ele pagou ela? Pagou. Nossa! Mas assim, tipo, pegou a arte dela, jogou na inteligência... Não, é uma falta de respeito que eu não sei nem dizer, não, assim. E isso daí é uma violação de direito autoral moral. A gente falou lá atrás de direito autoral moral e patrimonial. São basicamente 7 direitos autorais morais. O direito de reivindicar a autoria, então aquilo que eu falei, direito de paternidade e maternidade da obra, ter seu nome indicado, né? Manter o ineditismo, então você que é o autor, a autora, determina quando você vai querer publicar ou enquanto você vai querer manter como uma novidade. 4, assegurar a integridade da obra. Então, se tiver qualquer mudança que afete a sua própria honra, você também tem direito de se opor. Modificar a sua obra, é justamente o caso. A pessoa foi lá, modificou a obra sem autorização dela, isso é um direito autoral moral. Quando a gente está falando de direito autoral moral, a gente está falando de um direito que é inalienável. Você não pode nem vender, nem ceder, você morre com ele. A lei não permite isso ser transferido. Então, ele não poderia ter feito isso. Fora isso, tem o direito de retirar de circulação ou suspender o uso quando afronta a sua reputação. Então, vamos supor que ele fosse lá e colocasse na capa o símbolo do nazismo. Totalmente porque tem gente que pega e abusa. Então, você, como autora, você tem o total direito de tirar de circulação e parar o uso quando está afrontando a sua reputação ou seus valores, enfim. E tem um outro caso, que é o último dos direitos autorais morais, que é o 7º, que é quando você fabrica uma coisa única no mundo. Aí você pode ter acesso a esse exemplar único e raro, né, da sua obra, que esteja na posse válida, né? Vendi para outra pessoa. Então, você pode ter acesso a ele para registrar e preservar a sua memória. Você não esquecer do que você criou. Uma dúvida que, por exemplo, eu até vi no TikTok hoje, apareceu para mim uma designer falando assim... Não, é que ela tava comentando um caso, falando assim, pra gente não enviar... dependendo do arquivo, o arquivo aberto para o cliente, dependendo da finalidade lá, ou se for enviar, cobrar para pagar sobre e tal. E aí eu linkei com esse questionamento. Vamos supor que eu faça arte para uma capa de livro. Aí beleza, fiz a arte, enviei, e aí a pessoa foi lá e alterou sem falar comigo e publicou. Que acontece com frequência no meio mas aí nesse caso eu preciso ter documentado no contrato, fala, olha, eu coloco que não pode alterar, lá, ou não. Geralmente até nisso é bom colocar todo o contrato. Eu colocaria. Que a pessoa não está autorizada a mexer, alterar alguma coisa. Porque tá lá implícito que não... que você... que é um direito autoral. Que a pessoa não vai fazer isso, né? Tá implícito que o direito autoral moral... pertence a você, a questão de modificação da obra, mas isso pode configurar às vezes é uma coisa que é considerada... não é uma alteração substancial, entendeu? Então, aí, quando não é uma alteração substancial, já entra num limbo, já fica uma coisa um pouco mais complicada da gente discutir. Então, sobre trancar, eu acho que é muito mais de você pensar em pôr barreiras ou não, mas sobre contratos... eu sempre falo, coloca. Por que não, você já né? não prevê? Se alterar, vai ser devido uma remuneração extra, porque, enfim, isso é um direito autoral moral, como se fosse uma multa. Já prevê em contrato, já tá aqui. Se houver violação de direito autoral moral... Já mais um negócio pra eu adicionar. Entendeu? Aí você já prevê isso, porque... aí a pessoa vai pensar 2 vezes em fazer, assim, no mínimo avisar ou pedir autorização. É dever do contratante solicitar autorização para realizar modificações de qualquer porte, ou enfim. E às vezes a pessoa não faz nem de má fé, né? Então até é bom colocar para ela saber que não pode. Às vezes não é mesmo.
Aí, igual, às vezes, por exemplo, que você vai fazer arte para uma camiseta, para uma estampa. Nossa, eu ia for, falar da estampa agora. E aí você quer colocar o direito de uso por um tempo para a pessoa vender, e você colocar uma taxa a mais ali. Já aconteceu comigo de eu colocar isso no contrato, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha isso. E fala, tudo bem, beleza. E a pessoa realmente ela não sabia, e é isso, sabe? Pode acontecer de não saber e tá descobrindo. São poucas empresas que perguntam, assim, quando a gente fecha trabalhos. Mas como a gente estava falando já de contrato, uma coisa que eu sempre fico pensando é quando a gente vai fazer algum trabalho com uma empresa e a gente recebe o contrato direto deles. O que tipo, a gente precisa, o que a gente pode ou deve negociar que tem, né, em contratos, assim, em relação à nossa proteção como criador, né? Tanto a gente sendo designer ou ilustrador. Uma coisa que eu sempre recomendo que se coloque em contrato é a possibilidade de postar em portfólio. Isso já é um direito, mas ainda assim, para evitar desgaste, eu já falo, coloca no contrato. Já coloca. Alinha essa possibilidade, porque depois você vai querer expor isso e não vai ter acesso, né? A pessoa vai querer dificultar, vai criar um desgaste. Então, para evitar ruídos, desde o início colocar. Fora isso, o contrato ele é um acordo entre as partes. Não sendo um contrato com previsão legal, porque tem alguns contratos que têm exigências da lei mesmo, que tem que ter coisas específicas, né? Tipo contrato social, enfim, de empresa, né? Ou alguns outros tipos de contrato. O contrato de prestação de serviços não tem um formato obrigatório, então tudo você pode negociar. O ponto você vai ter cuidado na hora de negociar, porque senão a pessoa vai achar que você tá querendo achar pelo em ovo. Agora, tem coisas que são direito de vocês, é o dinheiro, é o suor, é a reputação. Tudo isso vocês não podem abrir mão. Então, olhar para um contrato e falar assim, poxa, mas até quando que vai estar licenciada essa obra que eu estou produzindo para vocês? Para qual finalidade que vai ser utilizado? Vai ser só para estampar a camisa? Se for para outra coisa, você tem que pedir autorização e me remunerar. O melhor é sempre especificar o máximo, né? Especifica. O problema é assim, eu sei que a gente quer fechar desesperadamente, mas às vezes é uma coisa que você fala assim, beleza, a gente vai entrar nos termos e fazer tudo direitinho. A gente sabe que na prática, muitas vezes você fecha assim, como dá. Você vai lá e não, tô precisando, sei lá, eu quero... A gente sabe qual que é a realidade da maioria dos criativos. Mas isso é algo que se sustenta só na emergência. Porque você não consegue criar um negócio e viver disso se essa é a sua conduta, se esse é o seu comportamento padrão. Então, realmente, fazer da exceção, e não regra. Eu até ia falar essa questão do contrato, e assim, por minha experiência também, pelo que a gente sempre conversa, né? Esse é um assunto muito recorrente no meio criativo, essa questão do contrato. Tem muita gente que não manda contrato ou depende do cliente. Para um cliente maior, manda ali o contrato. Ou normalmente o cliente também já manda ali o contrato para você assinar, mas na maioria das vezes, tipo, o contrato é meio passado a batida, assim. O que eu tento sempre fazer, e, tipo, tem pessoas que você tem que ficar, tipo, ali pedindo várias vezes, você pode confirmar para mim a aprovação do orçamento por e-mail? Você pode, pelo menos eu ter, né, um lugar ali de registro. E uma outra pergunta também, que tem também pessoas que têm muita dúvida, tipo, porque quando fala contrato, meu Deus, eu vou ter que ir no cartório, vou ter que fazer não sei o quê. E, tipo, e tem pelo governo, né, que você pode fazer o registro lá, enfim, ambas as partes assinarem, etc. Ou até mesmo, como a maioria às vezes tem lá, o acesso a Adobe. O Adobe também você consegue fazer assinatura digital, né? Então, para tirar um pouquinho desse medo. Tem Authentic, ClickSign, DocuSign, D4Sign, tá cheio de plataformas de assinaturas também. Assim, qual que é o ponto? O que eu sempre recomendo? Faça um bom contrato. Faça um bom contrato modelo padrão. Isso você vai ter que investir em um advogado. Porque tem gente que vem com coisa feita em ChatGPT e a gente sabe quando é coisa... não sei se eu podia falar. A gente sabe quando é coisa feita por IA.
A gente sabe porque o formato, como é feito. E não é assim, ele escreve bonitinho. Mas o ponto é que a concatenação das ideias, a estratégia, a personalização, para que seja algo adequado ao que você precisa, é muito difícil que você tenha o repertório para conseguir fomentar a IA de fazer isso de forma estruturada. Né? Entendeu? Então tem muita gente que acha é só pedir um contrato. Não é, vai vir um negócio esdrúxulo. Aí você vai judicializar isso e vai ter um monte de cláusula nula, abusiva, entendeu? Então, eu acho muito arriscado você fazer isso sem ter, no mínimo, a revisão de um advogado que atue na sua área. Então, primeiro fazer um contrato modelo padrão base, isso é um investimento. Depois disso, gente, não precisa... E só uma quando você fala um padrão base, tipo, é porque como no nosso caso, tipo, parte criativa, então, tipo, para uma identidade visual, não, vou fazer uma ilustração de livro, né? São muitos adendos diferentes para poder prestar atenção. Então, tipo, você acha que faz um contrato base e aí adiciona esses adendos que são diferentes, ou eu posso tentar fazer um que seja base mesmo fica mais abraçar fica todo mais mundo. Complexo quando a gente tem que colocar tudo em um. A não ser que a gente deixe, por exemplo, cláusulas móveis, que a gente pode trocar uma pela outra. Mas isso demanda você fazer um trabalho tão bem feito que a troca de uma cláusula por outra não afete o resto do contrato, porque uma coisa está ligada na outra. Então, assim, qual que era o melhor dos mundos? O melhor dos mundos era um contrato para cada tipo de serviço. Mas, sabendo que, às vezes, você não está nessa etapa ainda de já poder contratar a elaboração de um contrato para cada tipo de serviço, tenta pedir para o advogado elaborar um contrato que consiga contemplar. Vai ficar um pouco mais genérico? Vai, porque aí ele vai estar abrangendo mais situações, mas que consiga contemplar os serviços que você realiza. Né? E aí tem todo um quebra-cabeça jurídico da gente conseguir montar. Quando a gente vai fazer contrato, a gente coloca cláusula por cláusula, quais são... tem todo... Realmente é uma matemática, porque você vê como é que é o funcionamento de por exemplo, de uma agência ou de alguém que está trabalhando na área, e aí você vai organizando. Beleza, como é que é o seu fluxo? A pessoa entra em contato, manda um orçamento, beleza. E quanto tempo você tem para receber os documentos? Tipo, a gente começa a fazer um compiladão, um mix de informações que a gente precisa, e aí a gente monta ali um Frankenstein, mas fica um Frankenstein muito forte que vai te proteger. E aí você já tem um modelo contrato de base revisado, um modelo de contrato forte. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de contrato com mais de 3 páginas. Aí eu falo assim, olha, eu sei que não é o ideal, né? Mas imagina você resumir o tanto de coisa que você tem que proteger em menos que isso, sem deixar aberto. Porque quanto mais você simplifica, mais você tá deixando margem para interpretar para qualquer lado. Entendeu? Então eu sempre falo, tem um contrato base forte. E aí depois não precisa ir em cartório. Não sei que você queira um reconhecimento de firma da pessoa, porque você vê, a pessoa é maior trambiqueira, você sabe que você tem um risco tremendo de não receber. Aí você vai, entendeu? Mas em geral, essas plataformas, elas têm validade jurídica, elas são reconhecidas. Então, pode ser por essas plataformas, pode ser pelo Gov, como você bem falou, né? Então, não é difícil, é super simples. A única coisa que você tem que fazer tendo o seu modelo de base, adaptar para cada necessidade do cliente. Então, esse cliente vai precisar em X dias, então vou mudar aqui para entrega em X dias. Esse cliente vai ter a licença de uso por 1 ano, esse por 2, esse vai ser 10% de royalties, esse vai ser menos. Então, são coisas que você vai alinhando conforme cada relação, né? Mas aí já está no papel, já está protegido, já está... papel que eu digo, né? Já está documentado, não precisa ser papel, pode ser digital. Então, hoje em dia, é a proteção, porque quem trabalha com criatividade tem o quê? Qual é a proteção que tem? É muito difícil. Vocês trabalham com coisas intelectuais, vocês criam. Então, a única segurança que tem é contrato e proteger os direitos autorais, buscar esse resguardo. Não, e a gente vai vendo no processo o quanto é difícil você ir aprendendo essas coisas e se profissionalizar realmente, né? Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa vai estar ouvindo a gente aqui, tá começando até a ficar assustada. Não, gente, meu Deus, será que eu assustei? Era pra simplificar. Meu Deus.
Mas é isso, eu acho que é um passo de cada vez também, e com o tempo a gente vai tendo mais maturidade para entender o que precisa ser feito, né, no nosso trabalho. E acho que assim também, o quanto antes começar melhor, porque já tô vendo aqui várias coisas que, tipo, eu já poderia ter, que eu não sabia, mas também já poderia ter ido atrás e visto para me respaldar, né, do meu próprio trabalho, e que é Não, vai ser muito, importante, muito útil. muito importante. Esse episódio vai ser super útil, porque, assim, essas informações de contrato e tudo mais, pelo menos pra mim, assim, antes de começar a trabalhar diretamente como freela, era só coisa de empresa grande mesmo, sabe? Tipo, eu mesmo como profissional freela, eu não me via nessa posição, tipo, vou fazer um contrato com o meu cliente. Só que aí depois, né, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que você também é um negócio, você está construindo aqui o seu trabalho, então você tem esses direitos ali, você precisa, né, comunicar tudo e tal. E aí as coisas vão se encaixando, né? E é isso que você falou, quanto mais a gente especificar, menos chance a gente tem de acontecer alguma coisa que a gente não queria, né? Tanto a marca utilizar em produtos que a gente não combinou, ou continuar usando além do tempo, ou enfim, você perder chance de passar por ter um processo, uma indenização, uma coisa assim. E eu acho que vai ser muito útil esse Com episódio. certeza. Assim, demais, porque tem coisa aqui que você falou que, assim, a gente não tem acesso, né? Tipo, a gente não tem acesso fácil a essas coisas. E eu achei super didático o jeito que você que falou. bom. Eu também achei. Não, eu fico muito feliz. Tirou aquela ideia de um bicho de 7 cabeças, né? É mais simples do que parece. Porque tem muito. A maior parte dos criativos, quando fala, tipo, essa parte burocrática, mais, né? administrativa, jurídica e etc., as pessoas ficam assim, ai, não, não quero ouvir, é muito complicado e não sei o quê. Socorro! Mas é uma forma da gente se proteger, né? Ainda mais assim, tipo, quanto mais você vai se profissionalizando e crescendo, a tendência a você ter esses tipos de problemas é muito maior, né? Do que quando você tá ali começando, quando você é menor. Então, igual a Fê falou, tipo, se já começar fazendo direito, né? Já aprendendo quanto isso. Eu tô falando isso porque eu tento fazer a parte do contrato. Eu tentei bastante tempo, tipo assim, eu vou mandar o contrato pro pessoal assinar, né? não sei o que lá. Só que aí as pessoas me ignoravam. Nossa, que saco. E aí eu meio que fui, tipo, só falando assim, formalizando no e-mail, que, né? Entendi. Não, é porque às vezes dá uma canseira. Por isso que a gente tenta ao máximo facilitar. Pô, tá com o contrato? Manda, por exemplo, no DocuSign, Authentic, que tem 20 gratuitos por mês. Manda no Authentic, a pessoa tem que dar um ok, vacinar. Quanto mais fácil, né, pra ela, melhor. É fácil. Talvez ela nem vá ler. Sinceramente, eu não gosto. Eu prefiro que ela leia ou que, no mínimo, vocês tenham uma reunião de alinhamento para repassar os pontos mais importantes. Por quê? O contrato, além de proteger vocês, ele também é um alinhamento de expectativas. Então, quando a pessoa já entra com uma expectativa errada, cara, são os piores contratos, as piores relações. E por isso que eu falo que o contrato, ele tem que estar muito bem alinhado, ele tem que estar muito claro e ele é uma barreira. Ele é uma barreira pro bem e pro mal. Ele já tolhe de cara quem não tem a menor intenção de cumprir acordo com vocês, quem tá de sacanagem. Tanto que eu falo assim, se você estiver desesperada, precisando fechar, a coisa tá feia, né? Porque a gente sabe que a realidade às vezes não é das melhores. Aí beleza, faz, mas sabendo, vai, mas sabendo que pode dar merda, entendeu? Mas idealmente não faça desse jeito, porque você vai estar recebendo muito cliente ruim. Você vai estar recebendo muita gente que não está realmente comprometida. É um filtro, é uma barreira. Sim. É um filtro até, né? Acaba funcionando como um filtro de cliente. É porque às vezes, tipo, pensa, sei lá, que nem... Peguei um cliente que é o seu José aqui da rua. Eu vou fazer o seu José assinar são os piores. o contrato. É que você é mais entendedor de cabeça. Aí vai ter que ter Se o seu José tiver para pagar um valor muito bom, mas for algo grande, vale a pena investir nisso, você vai sentar com o seu José e falar, seu José, é muito importante que você saiba, é a sua segurança, não é só a minha, não. Se eu não te entregar, você pode me processar.
É uma segurança para você também. É uma segurança que eu vou entregar nesse prazo que tá aqui. É uma segurança que eu te dou e que eu também tenho, porque eu também trabalho, Sim. né? Então, nós dois, como pessoas justas... Enfim, aí é convencimento. Mas é importante, né, comunicar. Entendeu? Exato. Porque vocês também têm que saber explicar a importância do contrato. Se toda vez que alguém falar, mas não precisa de contrato, isso não é importante, vocês não souberem devolver isso e explicar por que é importante não só para vocês, mas para ele também, não vai querer assinar. Vocês sempre vão viver na irregularidade. Se acontecer qualquer coisa, toma calote, cadê a prova? Vai ter que ficar indo atrás de cartório para tirar alta notarial, para mostrar as conversas de WhatsApp, para primeiro reconhecer a relação jurídica e depois executar. E fora o desespero que causa na cabeça. Porque você já começa a ver que vai tomar calote, e é isso, você não tá respaldado ali, você já começa a ficar, você passa mal. Isso é até uma pergunta muito boa. Isso é até um ponto muito bom que, enfim, né, quem nunca passou, passará por esse momento. Tipo, como eu posso... Que tem muita dúvida de gente também, tipo, como eu vou recorrer para que essa pessoa me pague? Nossa, fulano tá me devendo e não me pagou ainda, não sei o quê. Mesmo com nota fiscal emitida, né? Você tem lá um comprovante daquilo, né? Quando às vezes não tem, né? Que a gente sabe, né? Mas, tipo, só a nota fiscal já é o suficiente. Óbvio, né? Também que eu mandei os arquivos, que foi acordado, isso, tem o contrato lá e tal. Como eu vou lá bater na porta fulano, tu tá me devendo. E aí, né? Olha, tem algumas formas. Eu falo assim, quando você tem o contrato assinado por vocês dois, as duas partes, e... Aí tem um detalhe, se for via assinatura eletrônica, esses DocuSign, certificado, enfim, existe um dispositivo no Código de Processo Civil que fala que a assinatura de duas testemunhas está dispensada. Apenas nesses casos. Agora, se for à mão, você precisa de assinatura de duas testemunhas, né, para validar. Por que isso é importante, ter as duas testemunhas, ou quando é digital aí é dispensado? Mas por que isso é importante? Porque estando assinado por vocês dois e tendo a assinatura das testemunhas, ou a testemunha da máquina, no caso, você configura algo que, aí, parênteses para a aula de direito, vocês vão ter um título executivo extrajudicial. O que isso significa? Título executivo é algo que você já pode executar direto na justiça. Eu não vou ter que passar, judicializar e falar assim, olha... Juiz, que a gente chama de fase de conhecimento. Juiz, tinha um contrato assim, assim assado, que eu tinha que entregar tal coisa, e esse contrato não foi cumprido, eu entreguei, mas ele não me pagou a contraprestação, e ele está em atraso. Aí o juiz vai ter que ver e falar, é verdade, declaro que houve realmente uma relação assim, assim assado. E assim, bota tempo nisso. Bota tempo porque não é rápido. E aí depois vai entrar na fase de execução, de ir atrás dos bens da pessoa, de penhorar. Então, são fase de conhecimento, fase de execução. Quando você tem um contrato assinado por duas testemunhas, ou no caso do digital, tá no artigo 784, parágrafo 4º, para quem tem curiosidade. Código de Processo Civil. Já anotem, né? Tô anotando o artigo para já chegar. Anotem. Aí é dispensado as duas testemunhas. Mas quando vocês têm isso, vocês já podem entrar direto, ajuizar uma ação de execução. Entendeu? Então você já pula a parte da fase de conhecimento. Já vai direto para a fase de execução. Porque você tem um documento formal, um título executivo extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque não precisou de uma sentença, que é um título executivo judicial, para você ter esse direito. Você formou um título executivo extrajudicial por meio do contrato validamente assinado. Então, assim, é muito importante ter o contrato porque ele facilita se precisar judicializar. Mas vamos lá, vamos pensar na parte do fulano que está em atraso e não pagou. Emitindo ou não nota fiscal, tá? E aí varia porque tem cliente que não precisa emitir nota fiscal. MEI para pessoa física não precisa emitir nota fiscal, mas para pessoa jurídica precisa. Então, depende. O que faria? Primeiro, se não tem contrato, você vai tentar bater na porta do cara, tipo, mandar mensagem, oi, fulano, não deu certo, aí você vai
procurar advogado novamente para novamente fazer uma notificação extrajudicial, cobrando que ele está devendo, formalizando aquela relação. Ah, não quero direto judicializar. Ou notifiquei e ele não me respondeu, não deu em nada. Então, vai para a parte de executar esse contrato, penhorar. E uma coisa legal, um pulo do gato que eu costumo falar é, coloquem no contrato de vocês uma cláusula para deixar explícita a possibilidade de protestar o nome da pessoa depois de 15 dias de atraso, por exemplo. Ah, é perfeito. Sempre coloquem multa, sempre coloquem juros. Minha mãe já me falou disso. Porque aí já tem outro meio também de fazer a pessoa dar uma atenção. Acelerada, né? E esse protestar, é bom explicar também, tipo, o que é, porque nem todo mundo sabe, Serasa. Né? O que é, tipo... Coloca o nome no Serasa, basicamente. Você vai, escolhe um dos órgãos de proteção ao crédito, anuncia que a pessoa está te devendo, manda o contrato lá pro órgão, fala o que aconteceu, está me devendo e protesta a pessoa. Claro que você não pode fazer isso para quem não está te devendo, senão você pode tomar uma ação judicial enorme para você pagar a indenização, mas assim, é um mecanismo que dá mais segurança também. Pra quem tem a receber. Mas eu sempre falo, pede RG, pede documento. Eu gosto do D4Sign. Ai, gente, por que ele não me patrocina? Nossa, né? Mas eu vou falar o deles que Caramba. eu gosto. Poxa vida, me patrocina. Eu gosto deles porque eles têm uma opção que você consegue pedir pra pessoa tirar foto pra ela assinar o contrato, tirar foto de um documento. Ah, legal. Eles têm até uma outra opção. Essa opção é top. Mas essa aí é paga a parte, né? Dentro do contrato. Que você consegue fazer a facial. Mas esse eu recomendo mais para contratos, assim, tipo, contrato de locação, contrato mais... que geralmente... Ou se for realmente um contrato... Gente, tem gente que fecha serviços criativos de 50, 60 mil. Porque às vezes são vários. Nesses casos faz. O máximo de segurança possível. Com certeza. Esse pagamento aí... Garantir que vai receber, né? Porque às vezes o pessoal acha que não é muito, não vou. A pessoa vai me pagar, confia muito. Gente, a gente tá vivendo uma época tão complicada pra sair confiando em todo mundo. E pode ser empresa que eu for, falo assim, né? Tamanho da empresa que for. Pode ser empresa que for. Se você quer saber se a pessoa é confiável, quando você vai fechar um negócio, apresente o contrato. Ai, Se ela de cara ficar assim, Sim, não tem quero, red flag mesmo. você já sabe, você já tá com red flag, você já tá com uma bandeira vermelha pra você prestar atenção que talvez essa pessoa seja problema. Mas a minha mãe, ela tem empresa também, né? E aí ela tem um negócio lá no buscador que vê se a pessoa é boa. Ela puxa o CNPJ, vê se é bom pagador, se não Vê o score de crédito. E ela tem que pagar, né? Porque o negócio você paga pra ver isso. Aí tem alguns que eu fico meio na dúvida, eu passo pra ela vê. Ela fala, olha, esse aqui já se protege um pouco mais. Esse aqui talvez não compense. Não, assim, se fosse entrar em dicas, eu tenho muita... Assim, acompanho o Socorro Jurídico, que eu passo mais dicas lá. Mas uma coisa que eu faço, assim, conforme você vai crescendo, você não quer contratar com qualquer pessoa. Porque você sabe que a pessoa pode te ferrar. Então, uma das coisas básicas que eu faço, que é aberto, de graça, qualquer um pode fazer. Entra, procura assim, cartão CNPJ, pesquisa o CNPJ, às vezes... Eu faço aí, isso. Ó, tá vendo? Já está um passo à frente. Porque às vezes tá inapta. Mas é porque eu trabalhava numa confecção, né? Trabalhava como estilista e designer lá. Só que eu tinha, enfim, fazia várias coisas lá e eu tinha, às vezes, acesso, tipo, eu comprava tecido, né? Uhum. Então, às vezes eu tinha que, né? Chegou fornecedor novo, Zoiada. não sei o quê. Aí você vai lá, né? Digita ali, ó, dá uma batidinha no já CNPJ. Aprendeu seu background já te ensinou a fazer investigação. Exatamente, porque aí você já sabe, tipo, pelo menos o mínimo ali, você já tem uma informação. Se aquela empresa tem alguma coisa judicial, tem um negocinho ali, você já sabe como é que é a situação. Jus Brasil agora está pago, né, gente? Está um pouco complicado aí para vocês fazerem a pesquisa a fundo, mas vocês já conseguem ver o que tem de processo. Sim. Pelo menos o mínimo você consegue ver ali. Já, mesmo não conseguindo ver, sim. o mínimo consegue, mas é algo que vale muito a pena. E tem umas pessoas que... Pelo amor de Deus. Não, gente, investigar tem que fazer pra todo mundo, entendeu? Crush, vai investigar o crush. Não vai deixar... Vai que ele tem antecedente criminal. Uma vez, eu até dei risada com a minha amiga, que a gente foi pesquisar uma menina, que ela tinha um problema lá.
a menina tinha mais processos do que ela tinha de idade. Eu fiquei, gente, gente, estelionatáriaça. Que coisa. Gente, como é possível isso? Não tem nem 30 anos. Não tem mais processo que isso. Caraca. Não, olha, mas é muito legal isso de vocês irem descobrindo meios de investigar, porque as minhas amigas, elas ficam assim, eu tenho um grupo de amigas da escola, e aí, se acontece qualquer coisa, elas, mas aconteceu tal coisa, e a gente parte pra investigar. E, uma vez, posso contar uma história X, nada a ver? Posso? Não, já que a gente tá aqui no papo. A gente comprou de presente pra uma amiga de aniversário uma garrafa Stanley, que foi caro. A gente juntou e comprou essa garrafa Stanley pra ela e mandou entregar pelo Rappi. Aí, esta amiga não estava em casa. E o porteiro não tinha como receber. A minha amiga que fez a compra no celular dela foi lá e passou. Falou assim, não tem como, não tem ninguém pra receber. Passou o código para o motoqueiro. Eu falei, meu Deus. Ai, não. Aí eu falei, não. Só que no aplicativo aparece o nome e a foto da pessoa. Gente, eu achei um processo judicial. Eu achei o nome, o endereço, o nome da mãe, o tipo sanguíneo, os bens, eu achei tudo. Eu sabia, eu falei, vamos montar a gente atrás dele. Aí elas ficam maravilhosas. Nossa, que incrível, superpoder. Eu falei, gente, é saber pesquisar no judiciário. Não é difícil, entendeu? Você encontra você puxa um monte de BO e você acha muita informação. É até um problema da Lei Geral de Proteção de Dados isso, né? Porque acaba ficando um pouco exposto. Mas, enfim, é um superpoder também vocês conseguirem investigar. Mas quem não deve, não teme também. É verdade. Pois é. É isso. Quem não tem mesmo. Mas e no fim você conseguiu de volta? Eu me apresentei como advogada dela, né? Da minha amiga que fez a compra. Aí eu falei, Aí eu falei um monte e tal, entrou em processo de negociação e no final eles restituíram o valor e a gente comprou de novo e mandou entregar. Mas pelo menos, eu falei assim, dava pra pedir uma indenização? Dava. Mas, tô muito ocupada agora, não vai dar pra olhar pra isso. Que bom que deu certo. Caramba, um dos meus maiores medos, assim, sabe? Quando vai enviar alguma coisa no Flash, que eu já fico, nossa. Nossa, sim. Eu tenho medo também. E ele foi entregar, assim. Você vê que não é... Você não sabe se a pessoa... A maldade veio quando ele viu que ninguém ia pegar e passar em código, né? Eu tava quase indo lá bater na casa dele. Por isso que é bom sempre tomar cuidado de N formas, né? Tipo, você falou, se precaver em todos os lados. Como eu, né, tenho esses meus tios que são muito próximos e eles são advogados, então eles estão sempre te ensinando ali os macetes. Às vezes eu até tenho medo de perguntar alguma coisa que eu falei, mano, eu já sei, eles vão falar que eu não tenho. Putz, o que eu vou falar? Pedir algum documento que eu não tirei. Eu falei, putz, que já aconteceu situações assim, tipo, nossa, eu vacilei. Quem nunca, não peguei tal coisa, minha tia já vai me encher o saco, mas ela tá certa. Não, olha, até advogado, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes a gente é humano também. Às vezes a gente mesmo dá uma escorregada. Mas no geral, assim, por a gente ver muito problema, a gente fica mais ligado nos problemas. Então a gente já pensa em todos os problemas que podem haver. Eu falo que advogado é meio urubu, entendeu? Porque ele vê todas as possíveis carniças, todos os possíveis problemas, a gente já antevê ali, que pode acontecer e a gente tenta se resguardar ao máximo. Mas aí chega o momento do café, né? Que é o momento que a gente faz a indicação, né? Que tem alguma coisa a ver com o episódio. E eu vou começar com a minha indicação, que na verdade é um site que ele chama The Public Domain Review. Como a gente falou muito de direito autoral e não sei o que lá, também é uma coisa muito importante você entender que tipos de direitos, né? Porque falando ainda em questão de tipo de imagem, uso de imagem, de música, enfim, de vídeo, tem aquelas coisas tipo, domínio público, aí tem o Creative Commons, tem tipo diversos assim, tipos de usos que você pode usar de graça ou não. E esse site, ele tudo que tem lá é domínio público. E eu acho muito legal porque ele tem tanto assim imagens, então ele tem ilustrações, tem imagens que você pode usar gratuitamente, você não precisa, né, pedir lá o direito de uso, então tem vídeos também, tem textos.
E eu acho super legal, ele é super fácil de usar, assim. Eu acho que eu já devo ter comentado dele aqui, né, no podcast alguma vez. Então, é Public Domain Review. É um site super legal, ainda mais para, tipo, buscar uma referência, ou você quer usar em algum projeto, algum trabalho. Mas, assim, eu sempre gosto de falar que, mesmo assim, é bom você verificar, né? Mesmo estando lá, né, falando que, é domínio público, etc. Porque eu já fiz trabalho de pesquisa de imagem, e aí tinha que ser tudo domínio público. E aí eu, fui pesquisando, esse site aqui é só domínio público, beleza. Quando foi em toda a produção audiovisual mesmo, quando, mandei lá que é de domínio público, mas tem uma parte jurídica que vai bater imagem por imagem para entender se aquilo realmente, né, é domínio público ou já caducou, né, já virou domínio público. E tinha algumas coisas que não. Então é sempre porque, né, Marjorie, tem umas questões aí que às vezes é o tempo, mas às vezes tem algum familiar que ainda tem o direito. Tem camadas, assim, que é bem complexo, não é tão simples de entender. Então é bom sempre dar uma procurada. Sempre bom, né? Sabe, dar aquela pesquisinha básica. É uma boa. Né? Melhor precaver. A minha indicação, ela vai ser uma indicação, uma dica e uma indicação de um vídeo para assistir. Porque, assim, a gente trabalha muito com o uso de tipografias, né? Então, a gente vai em diversos sites de fontes, a gente vai... Inclusive, é polêmico. Exato, é bem polêmico. E eu vejo bastante profissional que não tem ideia de, que o criador da fonte pode te procurar, sabe? Não imagina que isso é uma possibilidade, e é super uma possibilidade. E, assim, uma dica que eu vou dar para vocês é de vocês sempre lerem os termos de todas as fontes que vocês estão baixando, mesmo que sejam, da Adobe, que você está pagando o pacote. Porque tem os termos, eles são diferentes conforme cada pessoa que criou. Então, você precisa entender o que essa pessoa precisa. Porque tem umas pessoas que pedem contribuição para você comprar o pacote completo. Você só pode utilizar se for um projeto pessoal. Se você for fazer coisas comerciais, já está barrado. Então, eu recomendo muito que vocês... Ou, às vezes, o direito, né? Que nem da Adobe. Às vezes, o direito é para você que está criando, mas não para o seu cliente. Isso. Não pro terceiro, O pacote é para você, a pessoa não vai conseguir usar aquilo. E aí, tem uma youtuber que chama Nadine Fronza, ela faz vários conteúdos sobre design, tem algumas aulas explicando e tal, mas ela tem um vídeo específico que ela tá falando sobre licença de uso de imagem dentro do design, mas ela também fala de tipografia, vai falar de cada site separadinho, então, ela fala do FreePic, ela vai falar do Google Fonts, Adobe Fonts, e ela vai explicar direitinho tudo que tem lá dentro, o que é importante você saber antes de você pegar para um projeto, ou quando você vê que, você não pode usar para tal coisa, e o que você poderia usar, então, sabe? E aí ela vai dando uma explicada, e é muito legal esse vídeo, gente. Eu acho que, inclusive, é um vídeo que acho que os professores deveriam passar na faculdade, porque é muito importante isso. E a gente sai baixando fonte da fonte a rodo, né? E não liga pra nada, assim. Então, essa é a minha dica de hoje. Total. A minha indicação de hoje, eu vou indicar um vídeo no YouTube, que é Everything is a Remix, do Kirby Ferguson. É um vídeo que ele postou, que eu achei bem interessante. Ele é rapidinho, ele tem tanto dublado quanto em inglês, que é na versão original, que é uma série de vídeos sobre como se inspirar em algo, e tem muito aquela questão do tudo que já foi feito, né, que nada é roubado, que já tem ali, que existe, mas ele usa isso para mostrar que, sim, há um limite entre esse remix, para você replicar ali a inspiração, e o plágio, né, que tem um limite ali, que você não pode sair copiando as coisas a rodo, e ele fala muito sobre isso, principalmente na questão de estampas. Eu achei bem interessante o vídeo. É um vídeo curto até, no máximo 1 hora, e acho que vale a pena dar uma olhada. Bom, eu fiquei muito na dúvida do que indicar, ainda mais que a gente deixou livre a questão dos temas, mas não tem como eu não indicar, falando de direitos autorais, um livro que já é super batido, mas que eu acho que vale sempre a pena a gente falar, que é O Hobby como Artista, do Austin Kleon, que é um baita de um livro muito gostoso de ler, e ele acaba falando do processo artístico, criativo, respeitando os direitos autorais. Então ele fala que a referência ela honra, enquanto a cópia ela prejudica. Então, entre outras frases bem icônicas, né, que saem daquele livro, acho que vale muito a pena. Fora isso também, não tenho como não falar
acompanhem o Socorro Jurídico, eu realmente falo de muitas coisas, eu tenho muito material antigo, quem consome lá já sai muito mais ligado nos seus próprios direitos, então eu acho que é uma fonte, às vezes eu esqueço alguma coisa, eu uso como banco de lembrança das coisas que eu já ensinei lá, então é bem bacana. E para quem quer ir mais longe, caso tenha interesse, Lei 9.610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais, ela não é uma lei difícil de ler, não se assustem, é uma lei até que curta, relativamente curta, mas leiam lá o artigo 7º, que fala dos direitos autorais, que são do prazo, entendam, vão se ambientando nesse universo, porque basicamente essa é uma das leis que mais protege o que vocês criam. Então vale a pena vocês também saberem um pouco mais. E é super benéfico pra gente, né? Então... conhecer um novo lado, né? Várias indicações, ó, pra vocês anotarem. E, é chato, não sei o que, não sei o que lá. Chato é você perder dinheiro. Então, né? Vamos lá, ninguém quer perder dinheiro, não. Ainda mais a gente trabalho criativo que, ó, soa pra ganhar e pagar os boletinhos ali, gente. Então... Nossa. Mas queríamos muito agradecer, Marjorie, por você ter topado. Eu tô assim, eu saí dessa conversa aqui, ó. Meu Deus, deixa eu abrir meu Word aqui pra agora. Lógico, você ainda. Na verdade, eu já tenho um contrato. Eu adoro. Não, é que assim, Marjorie, eu sou a louca de planilha, de organização. Maravilhoso. Nossa, eu amo. E eu tenho um contrato que eu já montei, assim, mais ou menos e tal. Eu também. Só que eu preciso aplicar ele mais. Então, saindo daqui... Bora botar em prática. Vou dormir com ele, assim, Bora. Já constrói aqui os argumentos para caso alguém vier falar que não, vai falar, não, olha como é importante. Não, isso aí com certeza eu vou usar. Eu vou usar muito, porque é muito útil. Eu também. Mas é isso. Eu que agradeço, menina. Mas muito obrigada, Marjorie. A gente com certeza vai te chamar para um outro episódio. Nossa, com certeza. Estou ansiosa. E também, se eu precisar de algo, já sei quem chamar. Por favor, que tem questões ainda. Que bom, isso mesmo. Com certeza. Amei. Muito obrigada por ter topado. Espero que você tenha gostado também. Que bom. Também adorei. Foi um papo muito gostoso, meninas. Espero que todo mundo aprenda aí, né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, né, vão lá conversar com a Marjorie, né? Sim, sigam ela. Socorro Jurídico. Contem comigo, o que precisarem. Mas é isso.